Olá, boa tarde, alunos do sexto ano. Aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos, tá certo? Para mais uma aula de ciências referente ao nosso dia 6 de agosto. Que esse mês seja abençoado por Deus. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, retrata o microscópio, certo? E também o estudo das células, porque o estudo das células é um estudo bem amplo, né? Então, eu vou trazer para vocês novamente a questão das células, o histórico, né, das células e a microscopia. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, turma, é compreender a contribuição de um grande estudioso da ciência, de Robert Hooke, para o estudo da célula. Então, eu apresento aqui para vocês, para início de conversa, né, a imagem desse grande estudioso. Então, nesse caso aí, Robert Hooke, né, ele era, né, foi dentro, né, do estudo do campo das exatas, né, bastante envolvido, né, tanto com a física como a química, mas a sua descoberta da célula foi de enorme importância no mundo da biologia, ok, turma? Então, Robert Hooke, ele possui uma habilidade extraordinária, né, de manipular microscópios, né, e ao aplicar essa capacidade de olhar atentamente para uma fina fatia de cortiça, ele observava espaços vazios contidos nessas paredes, né, as chamadas células. Então, agora sabemos atualmente, claro, obviamente, né, que as células são blocos, né, de construção de toda a vida. Então, foi um cientista muito inventivo, criativo, habilidoso, tá certo? Possuía habilidade para mecânica também, o que permitiu a construção, né, de vários aparatos, né, dentro da ciência, entre eles o primeiro barômetro também, né? Então, a princípio, a invenção do barômetro não está relacionada ao estudo do corpo humano, né? Mas foi graças à introdução desse equipamento, que Pascal, no caso também, né, pôde comprovar a diferença da pressão atmosférica de acordo, no caso aí, com a altitude. Então, levando em consideração, certo, Robert Hooke e um pouco, né, do histórico desse homem dentro da ciência, eu apresento para vocês, turma, um microscópio bastante rudimentar na época, tá certo? Iluminado à base de vela. E aqui nós podemos observar que o estudo iniciou com um pedaço de cortiça, tá certo? Então, essa informação ela foi fundamental para a compreensão do funcionamento do corpo humano em escaladas de grande altitude, por exemplo, né? Então, outra contribuição está relacionada também ao uso do microscópio. Então, mesmo com a atribuição, né, acerca aí da criação, né, do primeiro microscópio composto, né, parecer ser incorreta, Robert ele fez uso desse instrumento para observar cortes, como podemos observar aqui, né, de cortiça, e identificar o que realmente hoje conhecemos como parede celular, onde essa parede celular ela é encontrada somente em células vegetais, certo? Então, assim, foi um inventor, né, um observador nato. Então, assim, acredita-se, né, que a invenção do microscópio deve-se a Zacarias, né, e o seu filho na época, mesmo sem ter grande relevância na época. Então, a invenção permitiu a evolução desse equipamento
com o passar do tempo, né, que hoje ele é essencial para o estudo da ciência, né, da biologia, da química. Então, a observação de Robert, ele permitiu que visualizar as paredes celulares mortas da cortiça, mesmo sem saber o que a imagem representava exatamente, e sem relacionar os seres vivos a uma composição celular, no caso, né? Então, levando em consideração a questão da observação, né, ele percebeu várias cavidades vazias. Então, ele atribuiu vários nomes na época para descrevê-la, como caixas, atribuiu outros nomes também, como bolhas, né, de ar, poros, celas, cômodos, inclusive célula, como é chamada, né, o termo utilizado até hoje, né, e de grande importância dentro da biologia, dentro da ciência, designando, né, e atualmente uma estrutura ampla, né, complexa, composta não somente por uma membrana celular, mas também pelo núcleo, que fica no interior desta célula, pelo citoplasma, né, onde eu tenho dentro dele as organelas citoplasmáticas. Eu tenho também isso na célula animal. E na célula vegetal, eu tenho também a questão da parede celular, né, que é de classificação, né, a parede celular das células vegetais. Então, o Robert também, a ele, né, é atribuída a invenção do microscópio composto, né, com lentes múltiplas, né? Embora tenha prestado muitos conselhos sobre novos projetos para microscopia, né, ao fabricante Christopher, esta atribuição parecia ser incorreta, mas com o passar do tempo, né? Então, os seres vivos, eles são formados por estruturas minúsculas, pequenas, que o olho humano, né, não consegue identificar, visualizar. Então, a utilização desse instrumento, desse equipamento, como o microscópio, se torna indispensável, né, no estudo da ciência para realizar análise, promovendo aí a visualização de estruturas, né, com um aumento de até 1.500 vezes, certo? Sem que a imagem ela perca sua nitidez. Então, existe uma ampliação de imagem, certo? E levando em consideração aí o MOC, que é o microscópio óptico, né, composto, certo? Eu trago para vocês aí essa imagem, né, que vem aí mostrando as partes que eu compõe. Em laboratório, né, nas bancadas, colocado esse microscópio, né, ligado, né, tem a tomada lá na bancada, e ele é ligado para o aluno ele poder fazer a visualização, para ele poder fazer o estudo e colocar em prática a teoria que foi lançada. Então, embora existam muitas variações, né, no caso aí de microscópios, o microscópio óptico, deixando bem claro para vocês, que é o mais usado em diversas áreas, né, como pesquisas, certo? Análise. Então, ele é composto, né, por dois jogos de lentes, sendo elas, as lentes, né, eu tenho a ocular, certo? Que é essa aqui, né? Nós colocamos o olho, certo? Montada em extremos, nós temos aí opostos, né, de um tubo fechado. Então, o principal objetivo é criar uma imagem real do objeto examinado. Então, quando se observa através da lente ocular, no caso aí, né, se vê uma imagem virtual aumentada da imagem real. Então, o microscópio ele é constituído, né, por um suporte, certo, turma? Chamado platina, né, que contém, no caso aí,
tá aqui a platina, ó, que contém, no caso aí, a lâmina, que é colocada, né, em cima da platina, certo? Com o item a ser analisado, né, e de um mecanismo, no caso aí, que permite aproximar e afastar a lâmina para focar a amostra. Então, as espécies ou amostras observadas, né, em um microscópio, né, são transparentes, no caso, né? Então, para a sua observação, é necessário colocar as amostras em uma lâmina que permita que a luz, no caso, né, do ambiente, ela transpasse esta amostra, possibilitando assim a sua visualização, no caso. E nós temos aqui as lentes objetivas, né, que são 3, para poder facilitar a observação do objeto, né, a ser estudado, que está na lâmina, e essa lâmina ela é colocada em cima dessa platina. Então, nós temos aqui todo o corpo, né, do microscópio óptico, e cada um tem a sua função bem específica, ok, turma? Então, eu deixo aqui registrado um grande abraço meu, da professora Sádiva. Leiam, tá certo, no módulo de vocês, sobre as células e o microscópio, né, o histórico lá de Robert Hooke, a contribuição que ele deu para a nossa ciência, tá bom, turma? Então, bons estudos para vocês, saúde e até o nosso próximo encontro.